texto diz que Jesus obrigou os discípulos de se levarem ao barco. Obrigou os discípulos de entrarem no barco. Olhe para cá. Eu gosto dessa expressão. Quando o texto diz que Jesus obrigou os discípulos de irem para o barco. Não foi vontade dos discípulos irem para o barco. Não foi desejo dos discípulos entrarem no barco. Não foi alguém que pediu e disse: Jesus, vamos para o barco. É Jesus que está dando uma ordem. E Marcos, ele é enfático em dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Então eles entram no barco debaixo de uma ordem de Jesus, não por vontade deles, mas por obediência a Cristo. E mesmo debaixo de obediência, eles vão passar uma grande tempestade, uma inquietação, um desespero dentro desse barco. Isso me ensina duas verdades. Primeira, o fato de eu estar em obediência a Jesus não me ausenta de viver uma vida de tempestades. Mesmo estando na direção de Deus, eu vou passar por aflições, eu vou passar por tempestades, eu vou passar por crises, eu vou passar por dificuldades. O próprio disse: no mundo tereis aflições. Então as aflições fazem parte dessa vida. Agora, a ciência que eu preciso ter dentro do contexto é que ele não permite a tempestade para que eu sofra em vão. Não é um sofrimento sem propósito. A tempestade quer me gerar uma lição. As dificuldades vêm com o propósito de me ensinar alguma coisa. Então eu sofro, mas sofro com propósito. Eu sofro por estar em obediência. A primeira verdade é que o fato de eu estar em obediência não me ausenta de uma vida de tempestades. Segundo, é importante eu entender que os discípulos estão debaixo de obediência. Os discípulos estão debaixo da direção. Então, se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Eu vou repetir isso. Se eles estão em obediência, o barco não vai afundar. Porque a intenção de Cristo não é matar, é ensinar. Então eu preciso entender isso. Que a intenção dele não é me matar, é me ensinar. É me fazer entender os propósitos dele no meio da crise, nas adversidades. Algo que eu não entendo, mas a tempestade vai revelar. Pastor, o que a tempestade revelou para os discípulos? Primeiro, um Jesus que tem autoridade, que tem domínio sobre as águas. Então a tempestade vai ensinar muita coisa. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele até veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Não, você não ouviu isso? Ele veio por cima daquilo que tirava a minha paz. Porque o que tira a paz para os discípulos são as águas, são os ventos. Ele tem domínio sobre o vento, sobre a água, sobre a tempestade, sobre toda a natureza que está indo contra aos discípulos. Segunda coisa que eu aprendo é que é muito melhor caminhar debaixo da obediência. Porque debaixo da obediência eu tenho a ciência que ele não vai deixar com que o meu barco afunde. Ele vai estar na direção de todas as coisas. Ele vai preservar a minha vida na tempestade. Então, se ele me mandou ir para o barco, ele vai me garantir. Eu não quis ir para o barco, não foi vontade minha ir para o barco, eu não pedi para ir para o barco, então ele vai me sustentar no barco, ele vai me guardar no barco. Porque tem gente que não queria nada disso, não queria entrar no barco, fez de tudo para sair do barco, não queria estar aqui, mas só está aqui porque Jesus mandou. Então, se Jesus mandou, ele vai sustentar você no barco. Ele vai guardar você no barco. Guarda essa frase. Toda pessoa que passa sempre o mesmo problema
está acontecendo duas coisas com ela. Primeiro, ou ela está fora da direção de Deus. Segundo, ou ela está dentro da direção de Deus. Só que o problema dela estar fora da direção de Deus é que ela sofre sem propósito. Quando ela está dentro da direção de Deus, ela sofre, mas entende o propósito. Até porque ninguém cresce sorrindo. A gente só cresce diante das dificuldades. Então é a tempestade que prepara os discípulos para o propósito. Jesus dá uma ordem: entre no barco. Jesus se despede da multidão e o texto diz que ele vai para o monte orar. Isso me gera uma inquietação. Jesus ora todos os dias, cura todo dia, liberta todo dia, e mesmo fazendo milagre todos os dias, ele ainda encontra tempo para orar. Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar, por que você não vai encontrar? Eu vou repetir isso. Jesus ora todos os dias, salva todos os dias, cura todos os dias, e mesmo assim encontrou tempo para orar. Se Jesus encontrou tempo para orar, você também tem que encontrar tempo para orar. Porque o nosso problema nunca foi tempo, o nosso problema sempre foi prioridade. Porque o tempo continua sendo o mesmo. A questão é o que nós decidimos fazer dentro do nosso tempo. Nós investimos a nossa vida naquilo que queremos. Jesus vai para o monte orar, os discípulos vão para o barco, e a Bíblia diz que aparecem ventos contrários na direção do barco, de maneira que todos estão inquietos com a tempestade que estão vivendo. Aí o verso 47 diz que Jesus estava sozinho na terra. No 3 você grita sozinho. 1, 2, 3, vai. Não, nunca que isso é um grito. 1, 2, 3, vai. Eu disse que Jesus estava só. Jesus sozinho foi na direção do barco. Porque Jesus não precisa da ajuda de ninguém para acalmar a tempestade. Jesus não precisa de advogado para acalmar a tempestade. Jesus não precisa de doutores para resolver o teu problema. Jesus não precisa de gente que tem conhecimento para dar ordem para resolver o teu problema. Se ele quiser sozinho, ele acalma a tempestade. Jesus não precisa do seu jeitinho para resolver os seus problemas. Porque às vezes nós queremos tentar dar jeitinho nas coisas, tentar ajudar Jesus para que o vento seja acalmado, para que a tempestade se acalme. Só que Deus não precisa do seu jeito para resolver os seus problemas. Pelo contrário, toda vez que você tenta fazer do teu jeito, a coisa desanda. Toda vez que você faz da tua forma, você se arrebenta. Então aprenda a ficar no propósito de Deus. Porque Jesus não precisa da sua ajuda para fazer nada. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele é capaz de abrir uma porta no teto para o milagre acontecer sobre a tua casa. Ele tem um controle sobre todas as coisas.